Números 9 a partir do 15. É porque no 11 eu vou concluir a palavra. Números 9 a partir do 15. Vamos lá? Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Amém? Vamos repetir isso aqui comigo? 1, 2, 3. Sempre... Não, vamos mais bonito? 1, 2, 3. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Esse texto é maravilhoso. Obrigado, Christian, por ter me acompanhado aqui. Estamos aqui falando de Israel no deserto. Deserto muito quente durante o dia, extremamente frio durante a noite. Então são os extremos. Naturalmente, as crianças, os adultos também teriam uma grande probabilidade de morrer, ou com o alto calor de dia, ou com o frio, exageradamente frio à noite lá no deserto. Mas aí estava a proteção de Deus, essa nuvem, que durante o dia ela ficava por cima lá do tabernáculo, e ela fazia sombra ali para aquele povo, ela ajudava a refrescar, e à noite ela se transformava na coluna de fogo, e deixava todo mundo confortável. Era uma lareira extraordinária. Mas o ponto que me chama a atenção aqui, eu falei na última vez que eu preguei sobre a questão de ser guiado por Deus. E esse texto, ele mostra como era a forma que Deus guiava esse povo. Era uma forma maravilhosa, porque eles sabiam exatamente a hora de caminhar. Eles sabiam exatamente a hora de avançar, porque a nuvem, ela se levantava. Então eles sabiam que era a hora de marchar. Eles sabiam que era a hora de avançar. Eles sabiam que era a hora de conquistar. Mas de repente, que eles se davam conta que a nuvem descia, eles se preparavam, armavam o acampamento, cada um armava a sua barraca, e ali eles ficavam. Na leitura desse texto aí do capítulo 9, você vai ver que vai falar que às vezes a nuvem ficava baixa 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes ficava anos. Então eles não sabiam quanto tempo levaria para eles voltarem a caminhar rumo à terra prometida. E isso durou 40 anos. Foi o período em que Moisés tirou Israel do Egito e levou eles até a terra prometida, a terra de Canaã. Então eles eram totalmente guiados pela presença de Deus ali representado na nuvem. Eu aprendo aqui uma coisa maravilhosa, que existem 2 tempos na nossa vida: o tempo de avançar e conquistar, e o tempo de parar e se abastecer. Existe o tempo de ir para a luta, e existe o tempo de fazer o check-up. Existe o tempo de pegar a espada, se expor, se dispor, se desdobrar, trabalhar para Jesus. E existe um momento em que nós devemos parar um pouquinho, nos cuidar, olhar um pouquinho para o nosso lar. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com o nosso pastor foi não ser um ativista, uma pessoa que se entrega na loucura
e só quer fazer a obra, só quer fazer a obra, só quer fazer a obra, e esquece do mais importante, do tempo de qualidade com a família, do tempo de qualidade com os filhos, e passa rápido, gente. Um dia o filho é bebê, outro dia já está adulto, e o pastor ele sempre nos ensina, opa, tem um momento que a gente tem que parar um pouquinho. E Deus estava ensinando isso para o povo. Quando a nuvem subia, eles avançavam. Quando a nuvem descia, eles paravam. E assim, sem questionar, Israel sabia a hora de parar e a hora de marchar. Tudo pela presença de Deus. E a hora de avançar é coisa linda. A hora de avançar é ir para cima, sem medo, conquistar. Mas o que fazer quando a nuvem desce? Porque geralmente é aí que começa o conflito. Porque para quem já está mal ou menos, só está esperando essa palavra. Era isso que eu estava precisando ouvir. A nuvem desceu. E aí eu estou querendo juntar o útil com o agradável. Mas peraí. Eu ainda tenho uns minutos aqui ainda. Você precisa me ouvir. E depois você conclui. O Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele te dá uma mensagem que não é para tocar na sua emoção. Mas ele dá uma mensagem que é para você pensar. E quando você pensa, você muda. Meu Deus, hein? Coisa linda. Quando você pensa, você muda. Tem uma história de estava um senhor e um jovem capinando um terreno. E o jovem e o senhor, ele capinava e parava. Capinava e parava. Aí o jovem olhou e falou assim: vou mostrar para esse velho que ele não está aguentando nada. E o jovem foi afoito. E quando chegou um determinado período do terreno, o jovem já não estava aguentando nada. E o velhinho, só no tempo dele, capinava e parava. Capinava e parava. E o velhinho chegou até o final do terreno. E quando ele olhou, o jovem já estava lá no meio, ainda estava lá no meio, não aguentando mais nada. E o velho volta para ajudar o jovem. E o jovem não aguenta e fala: eu desprezei o senhor, porque o senhor trabalhava um pouquinho e parava, trabalhava um pouquinho e parava. E o senhor acabou e ainda está voltando para me ajudar. Aí o velho sorriu e disse para ele: não é que eu trabalhava um pouquinho e parava, eu trabalhava um pouquinho e amolava a minha enxada. Então aqui eu já aprendo que um dos momentos em que Deus, Ele manda a nuvem baixar, é para amolar as ferramentas. Então, quando é o tempo de parar um pouquinho, é para rever como está o meu arsenal, é para rever como estão as minhas armas, para rever como está a minha casa, para rever como está a minha família, e amolar as ferramentas, rever algumas coisas, redefinir as prioridades. É isso que se tem que fazer quando a nuvem baixa. Pastor, eu pensei que era renunciar, eu pensei que era desanimar. Se fosse para mim dar um tema para essa pregação dessa noite, eu iria dar o tema o seguinte: a sepultura dos desejos. Você pode repetir comigo? Vai ficar mais bonito, vai. 1, 2, 3. Guarda aí essa expressão. Então, no momento que a nuvem desce, é um momento que nós temos que se aproximar de Deus. Eu amo pregar, eu amo cantar, mas teve um período na minha vida em que a nuvem desceu e eu não fiz nada disso. Mas foi um período que eu fiquei ali só amolando as ferramentas. Deus foi só trabalhando.
E a minha esposa falou um dia para mim assim, falou: amor, eu tenho orado, e eu tenho certeza que depois que você viver tudo que você prega, Deus vai voltar a te dar o púlpito. Depois que você mudar. Ih, rapaz, Deus ouviu essa oração, que não apareceu nem velório para me dar uma palavra. Eu fiquei um tempão sem ter oportunidade de nada. Mas eu não desisti. Porque era o tempo de amolar as ferramentas. Porque se a outra ia falar, também não vou ler mais a Bíblia, também não vou saber mais de orar, ninguém me dá oportunidade. Aí um dia, num culto, o pastor subiu para pregar, e ele do nada ele falou assim: irmãos, não é uma loucura, mas Deus falou que é para passar para o irmão Daniel. Ao vivo, viu? Eu não sei se alguém aqui estava naquele dia, faz um tempão. A Sol está balançando a cabeça, a Sol estava. E assim foi. Está vendo? Mas teve o tempo da... Você está entendendo? A nuvem, quando ela sobe, é o tempo de avançar. Mas a presença de Deus, ela também desce. E quando desce, não é para marchar, é para a gente parar e montar o acampamento. E uma outra informação que eu vou te dar: Deus não está nem um pouquinho com pressa de cumprir a promessa dele na sua vida. Aí você vai falar: ô louco, pastor, aí você acabou comigo. Porque para Deus não interessa o destino, para Deus o que importa é o caminho. É que o povo de Israel não estava ligado, é que o povo de Israel não estava entendendo, mas o momento que estava proporcionado ali, eram os 40 anos de caminhada, de experiência, entre Israel e Deus, porque quando eles atravessam o Jordão, e chegam em Canaã, pronto, parou de cair maná, o mar vermelho nunca mais se abriu, o rio Jordão se abriu, mas foi só para Eliseu ver, depois para Elias ver, depois para Eliseu ver, mas para o povo, os milagres foram diminuindo. Mas enquanto estavam no deserto, eles tinham um relacionamento. Então para Deus o que interessa é o caminho, é o percurso. Então se Ele falou que você vai ser pastor, Ele não está com pressa em te ungir, Ele está muito animado em trabalhar em você, no seu caráter, para que se cumpra, mas Ele está muito interessado em viver essa preparação com você. Ah não, já era para você ter entendido. O que vale para Deus é o caminho, é o percurso, é o trajeto. Beleza? Só, a minha esposa estava fazendo a oferta e ela falou que deveríamos gostar mais de ofertar, de dar, de ajudar do que de receber e não esperar nada em troca. E depois ela falou assim: mas no fundo a gente espera alguma coisa em troca, porque esse é o natural do ser humano. O ser humano quer as coisas para ontem. Fala a verdade, irmão. Às vezes a gente reclama que 24 horas é pouco, porque a gente queria trabalhar em 2, 3 empregos, não é? Mas se o dia tivesse 48, em quantos a gente ia trabalhar? Ou seja, não muda nada se fosse 24 a 48, é ou não é? Estou falando alguma besteira? Porque o ser humano é assim. Então quando a arca, quando a nuvem baixa, que é a hora do repouso, aí pega. Nós não conseguimos entender, compreender o que tem que fazer quando a nuvem baixa. Porque na nossa cabeça é o seguinte: se Deus falou, você vai conquistar, então você já quer sair daqui marchando e conquistar. Mas espera aí, tem o período que a nuvem baixa. E o próprio texto, depois você lê na sua casa, fala: pode ser dias, pode ser anos. E nesse período é a hora de você firmar suas estacas, montar sua barraca e não sair do propósito. Porque é a hora que Deus vai trabalhar em você. Mas Israel fez besteira. Porque num desses momentos em que a nuvem desceu, Israel começou a ouvir um conselho de um povo que estava infiltrado. Era um povo que estava com eles, mas não era israelita de sangue, mas estavam com eles.
E eles começaram a falar assim: que vontade de comer carne, que saudade dos pepinos, que saudade dos alhos, que saudade das cebolas que tinha lá no Egito. Lá no Egito, irmão Jaime, nós éramos escravos, mas lá tinha comida. Agora aqui a gente só come esse maná, esse negócio, já estou enjoado de maná. Eu quero é carne. E o povo caiu nessa pilha. E todo mundo começou a querer comer carne. Moisés fica decepcionado com o povo e vai orar com Deus e fica bravo com Deus também. Fala para Deus: olha o que o Senhor está fazendo com a minha vida. O Senhor me manda pastorear esse povo. Eu não sou dono desse povo, não. Ninguém mais me obedece. Estou cansado desse povo. Deus fala para Moisés: calma, Moisés. É só para quem crê, viu? Enquanto a nuvem está baixa, tem gente amolando a ferramenta. Não, é para quem está entendendo. A gente pensa que o Senhor vai soprar o nosso nome enquanto a gente está avançando, mas é o contrário. Deus vai soprar o nosso nome enquanto estamos parados e deixando Deus nos tratar. Deus fala para Moisés: levanta 70 homens, que eu vou tirar uma porção do Espírito que está sobre você e vou jogar sobre eles. E isso tudo enquanto a nuvem estava baixa. É para quem está pegando, é uma palavra profética. Moisés vai, escolhe 70 homens. E nesse meio tempo Israel queria comer carne, porque não aguentavam mais maná. Esse era o desejo do povo. Moisés chama os 70 homens. O Espírito que tinha intimidade com Moisés desce sobre a vida dos 70 homens. E o fogo pega. E aqueles homens são cheios do Espírito Santo. E eles começam a profetizar. Você vê, enquanto uns murmuram, ou enquanto a maioria murmura, enquanto a nuvem está abaixo, tem gente que entende e está vivendo algo diferente com Deus. Eu pergunto para você: quem é você nessa história? Aquele que está entendendo ou aquele que está no time dos murmuradores? Naquele que está ouvindo conselhos para ficar desanimados? Porque o problema aqui foi que Israel foi contaminado por outros que não eram de Israel. E tem pessoas dentro da casa do Senhor que não são do Senhor. Mas eles estão aqui para poder mostrar os defeitos, para poder mostrar todos os problemas, para poder fazer você ficar desanimado, para poder fazer você murmurar. Mas hoje o Espírito Santo está falando para você: ei, a nuvem está baixa, então amola a sua ferramenta, porque eu vou fazer uma virada, eu vou fazer um negócio diferente. Deus falou: Moisés, eu vou mandar carne para esses homens. Moisés fez as contas e falou: Senhor, eu acho que o Senhor não está vigiando. São 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Quantas vacas, quantas ovelhas, quantos bichos o Senhor vai ter que matar para sustentar, para trazer carne para esse povo? Deus falou para ele: Moisés, você está duvidando da minha força? Você está duvidando do tamanho do meu poder? Eu vou fazer. Fica vendo, Moisés. Quem é você nessa história, meu irmão? Você é aquele que por causa dos outros vai parar, vai largar tudo, vai chutar o balde? Ou é aquele que vai pegar essa palavra, vai pensar, vai pesquisar, vai falar assim: será que aquele careca sabe o que ele está falando ou ele está querendo me manipular? Pega o texto, leia o texto na sua casa, capítulo 9, capítulo 11, e o Espírito Santo vai continuar falando no seu ouvido. E Moisés no pensamento começou a discutir com Deus. Deus, eu não vou falar isso para o povo, porque o Senhor não vai ter carne para todo mundo. Deus falou: pode falar, Moisés. Eu não sou açougueiro não, mas eu tenho carne para todo mundo. Moisés falou: Deus, não vai dar certo isso não. É muita gente, é mais de 2 milhões de pessoas. Você vê, é a mesma palavra, é o mesmo pregador, é o mesmo Espírito Santo, mas a reação nos ouvintes são diferentes.
alguém chega para Josué e fala assim: Josué, está acontecendo um negócio muito doido enquanto Moisés está aí orando. É melhor você falar para Moisés parar de orar, que ele precisa começar a agir. Josué falou, Josué ainda estava aprendendo, viu, gente? Josué falou: o que está acontecendo, meu querido? Me fala aí. Falou: sabe aqueles 70 homens lá que o Espírito Santo desceu sobre eles? Pois Josué, ele falou: sei. Ele falou: pois é, o culto acabou, 68 foi embora, mas tem 2 lá que está dando trabalho, Moisés. Eles continuam dando lugar para o Espírito Santo, ô Josué. Eles continuam dando lugar para o Espírito Santo. Ó, daqui a pouco estão roubando o lugar de Moisés. Quem eles pensam que é? Fala para Moisés aí que é para mandar eles parar. Josué caiu na conversa deles. Josué falou: é verdade, você tem razão. Chegou para Moisés e falou assim: Senhor, o senhor precisa parar aí com essa conversa com Deus, e o senhor precisa voltar lá, porque tem 2 homens lá, Eldade e Medade, que não param de dar lugar para o Espírito Santo, e o culto já acabou. O senhor me dá autorização para ir lá falar para eles parar com essa meninice? Moisés falou para ele: rapaz, você está com ciúme por mim? Sou eu que tenho que ficar preocupado de perder meu lugar para essas pessoas. Mas vou falar uma coisa para você: quem me dera se todo o povo de Israel estivesse cheio do Espírito Santo. Quem me dera se todo o povo de Israel fosse igual a esses 2 malucos e estivesse cheio da presença do Espírito Santo. Olha que loucura. Eu estou falando que tem gente murmurando querendo carne. Eu estou falando que o Espírito Santo desceu sobre 70, 68 foi embora e voltou para a vida normal, mas 2 ficou, Kleber. Ficou um Kleber e um Denildo lá chorando na presença de Deus. Alabaxandarás. E eu pergunto para você: quem é você nessa história? Quem é você nessa história? O que você quer viver a partir dessa pregação? É uma pregação para um monte de gente, mas em cada coração o resultado vai ser um. E a pergunta do Espírito Santo: quem é você nessa história? O nome dos 2 era Eldade e Medade. Então, se eu fosse você, já falava: eu quero ser Eldade e Medade. Eu quero ter essa sensibilidade. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu não saio daqui enquanto eu não sentir. Eu não saio daqui enquanto eu não orar em línguas. Eu não saio daqui enquanto eu não sentir a tua graça. Os 2 é renovado. Tudo isso enquanto a arca está baixa, enquanto a nuvem está baixa. Sopra um vento e Deus manda a carne para aquela galera. A Bíblia fala que foi carne demais. Deus soprou e veio carne para todo mundo. E aí que tá, aí eu concluo a mensagem. Irmão Jaime, enquanto eles estavam pegando as carnes, porque Deus falou que ia dar carne para eles comer o mês inteiro. Enquanto a carne ainda estava no dente, uma epidemia estourou. E muitos daqueles murmuradores morreram. E aquele lugar ficou conhecido como a sepultura do desejo. Porque todos aqueles que tiveram o desejo mau, o desejo da revolta, o desejo da covardia, o desejo de se afastar de Deus, o desejo da rebelião, morreram ali e foram sepultados. O final é trágico. Por isso que eu falei que se fosse para dar um título para essa pregação, eu chamaria de A Sepultura do Desejo. Mas ninguém vai morrer aqui não. Mas no espiritual, aqui hoje vai ser a sepultura do desejo. Do desejo que você tem alimentado aí dentro do seu coração, que está te afastando de Deus, que está te tirando do caminho que Deus quer. Você está todo perdido, todo confuso, e o que aconteceu é que a nuvem desceu. Entendeu o que aconteceu? Não é que Deus te abandonou, não é que as coisas estão dando errado, não é que você está desviado, simplesmente a nuvem desceu, e você não está sabendo o que fazer. Mas hoje o Espírito Santo está te dando uma palavra de direção. Amola a sua enxada, amola o seu facão e vai para cima. Fica preparado, porque a nuvem vai subir de novo. Isso que você está passando é só uma fase. E você vai voltar.
Pastor, o que eu faço? Eu sinto que eu perdi o caminho. Sabe o que você faz? O que todos nós fazemos quando erramos. Às vezes com o GPS, com o Waze, com o Google Maps lá na nossa cara, a gente consegue errar. O que é que a gente tem que fazer? Passamos a entrada, o que tem que fazer? Reprograma a rota, mas tem que pegar a saída. E o que está escrito na placa da saída? O que está escrito na placa? É isso que você vai fazer aqui essa noite. Você está desanimado? Tem uma placa na sua frente que o Espírito Santo está colocando, retorno. Faz o retorno. E volta para o caminho que Deus te colocou. Volta para o propósito que foi você que prometeu para Deus. Tem retorno que é rapidão, irmão. Tem retorno que você anda 10 quilômetros. Mas não interessa. O que interessa é na hora que você volta e você fala, reprogramou. Pastor, mas eu estou na reserva. Está na reserva? Olha para quem está do seu lado. Uma vezinha só vale, hein? Eu já falei isso para vocês. Olha para quem está do seu lado e fala assim, na reserva, o que fazer? Pergunta para mim, o que fazer? Calma, que a nuvem vai descer. E quando ela descer, ela já vai te mostrar o posto. Louvor? Pode subir? Eu quero chamar você aqui à frente, que vai pegar a placa do retorno. O retorno começa com você vindo aqui na frente, rapidão, rapidão. Hoje aqui tudo é rápido. Eu quero chamar você. Tem coragem, você que ouviu essa palavra? E sabe que o Espírito Santo falou com você? Pega o retorno. O retorno começa aqui na frente do altar. Tem coragem? Convite para você. Vamos ficar de pé. Eu vou orar por você. Eu tenho alguns minutinhos só. Quem vai pegar o retorno? Isso. Ó, já tem mais gente. Cadê? Quem vai pegar o retorno? É por isso que hoje foi uma luta para você chegar aqui, porque você tinha que ouvir essa palavra.